Olá pessoal, eu me chamo André Pinho e a aula de hoje vai ser sobre química orgânica, né? Uma matéria muito importante, costuma cair bastante no vestibular, ela é extremamente presente principalmente no Enem e nós hoje teremos uma excelente aula sobre esse assunto importantíssimo que certamente cairá na prova dos vestibulares do Brasil todo. Isso aí é presença confirmada nas questões de química em qualquer vestibular, é a química orgânica. Então vamos prosseguir. Bom, aonde que a química orgânica está presente em nossas vidas? A química orgânica ela está presente, como a imagem está sugerindo aí, em muitas coisas do nosso cotidiano. Praticamente 90% de tudo que nos rodeia, né, hoje, principalmente na sociedade contemporânea, é composta de química orgânica. Temos aí os 3 exemplos, que é o café, né? Então a gente pode associar aos alimentos. Temos os combustíveis, né, que está presente aí, como álcool, querosene, gasolina. Temos os plásticos, enfim, temos muitas coisas. De certa forma, podemos falar que grande parte daquilo que nos rodeia, né, principalmente na questão industrial, vem também derivado do petróleo. Então, os compostos orgânicos também são derivados do petróleo. Então, vamos seguir para um contexto histórico, vamos para o que importa, né, que é a matéria. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, meu laser, para facilitar a minha aula, e vamos seguir em frente. Vamos começar pelo contexto histórico. Como é que a química orgânica ela surge? Ela vai surgir a partir de um cara chamado Carl Weiland. Esse cara ele consegue isolar algumas substâncias, ácido tartárico, ácido cítrico, ácido lático, ureia. Ele consegue fazer o isolamento de algumas substâncias. E mais à frente, né, vai ter um cara chamado Bergman. E ele vai dizer que todos esses compostos, né, que o Carl Weiland havia conseguido isolar, eles existiam em organismos vivos, ou seja, eles eram provenientes de organismos vivos. Pois bem, então, seguindo o curso da ciência, Lavoisier, que é considerado hoje, né, o pai da química, ele vai e consegue identificar que todas aquelas substâncias que o Weiland havia isolado tinham um elemento em comum. Qual era esse elemento? O carbono. Isso foi importantíssimo, porque ele conseguiu associar a primeira parte da química orgânica, que é a química orgânica relacionado aos compostos, né, que contêm carbono. E aí, mais à frente, né, um cientista chamado Berzelius, ele vai falar o seguinte: ora, se essas substâncias elas são derivadas de organismos vivos, deve haver alguma força, né, que exista apenas nos organismos vivos que seja capaz de produzir essas substâncias. Ou seja, ele vai criar aí, então, um pensamento que a gente chama hoje de teoria da força vital. Ou seja, nos organismos vivos tinha algo especial que seria uma força vital, a força da vida, que era capaz de produzir essas substâncias orgânicas. Só que mais à frente, né, o tempo vai passando e a ciência também ela vai evoluindo. Um cientista chamado Huller, ele consegue pegar um mineral, que é o cianato de amônio, e ao colocar no calor, acontece a transformação de um composto inorgânico em um composto orgânico, ou seja, ele consegue transformar o cianato de amônio em ureia, uma das substâncias, né, que aqui em cima, que Carl William, ele consegue isolar, que provém da urina, né, ele consegue isolar essa substância. Agora, Huller ele consegue transformar sem ter que passar por um organismo vivo. A partir daí, cai-se a teoria da força vital, né? E o que sobra disso tudo? O que é a química orgânica, né? Propriamente dita. A química orgânica, como está escrito aqui, é o ramo da química que estuda os compostos que contêm carbono, né? Então, basicamente é isso. Então, a química orgânica vai ser o estudo das substâncias que contêm carbono. Isso não quer dizer que toda substância que tem carbono é orgânico. Por exemplo, o gás carbônico contém carbono e não é
um composto orgânico, carbonato de cálcio, carbonato de sódio, bicarbonato de sódio. Esses compostos todos contêm carbono, mas não são orgânicos, ok? Então vamos seguir, né, para as características do composto de carbono. A primeira característica que a gente vai ter dos compostos de carbono é que ele é tetravalente. O que quer dizer isso, né? O ser tetravalente quer dizer que na sua última camada, na camada de valência, ou seja, na camada mais externa do átomo de carbono, existem 4 elétrons, ok? Disponíveis para fazerem ligações. Olhando aqui pela fórmula de Lewis, né, olhando um composto simples orgânico que é o metano, que em aulas mais à frente vocês vão saber dar esse nome, perceba que ele tem 4 átomos de hidrogênio fazendo aqui ligações covalentes, ou seja, compartilhando elétrons, aos pares de elétrons aqui. Então, ele é tetravalente, ele tem 4 elétrons disponíveis, né, para estas ligações. E esse composto, né, esse par de elétron aqui compartilhado, né, tem 4, ele está compartilhando um com cada hidrogênio, também pode ser representado pela fórmula estrutural de Kekulé, que representa o par de elétrons a partir desse tracinho. Mas isso a gente vê em aulas mais à frente de forma mais profunda, tá? Ou seja, cada par de elétron pode ser representado por um traço. Seguindo então, o carbono, ele também pode fazer ligações múltiplas, né? Essa é uma característica do carbono. O que são essas ligações múltiplas? São as ligações duplas, tá aqui, ó, na forma da estrutura de Lewis, são as ligações duplas, que pode ser entre carbono, pode ser carbono e oxigênio, por exemplo, muito presente nos compostos orgânicos. Pode fazer ligações triplas, aqui está a estrutura de Lewis mostrando para você, entre carbono ou também entre outros átomos, né? Nesse caso aqui o nitrogênio. Então temos aí, ó, a ligação tripla. Então o carbono ele pode fazer ligações simples, pode fazer ligações duplas e podem fazer ligações triplas. Pode fazer ligações simples entre átomos de carbono ou não, tá? Seguindo, né? Vamos. Então o Kekulé ele vai propor, como havia mostrado ali, tem, né, a estrutura de Kekulé, e são 3 postulados, né? Ele vai mostrar o primeiro postulado dele, que é o que eu havia acabado de falar, que o átomo de carbono ele é tetravalente, né? Tá dando um trava-língua aqui, né? Ele é tetravalente e que ele se estabiliza, né, quando ele consegue fazer essas 4 ligações covalentes, né? Então há uma estabilidade no átomo de carbono, nessas ligações covalentes, quando ele consegue fazer essas 4 ligações. O segundo postulado de Kekulé, ele vai dizer que as 4 ligações, né, do átomo de carbono, elas são equivalentes, tá? Então, por exemplo, essa ligação aqui que está carbono-cloro é equivalente a essa ligação e assim sucessivamente. Elas são equivalentes, tá? E uma outra coisa muito interessante é que se essas ligações forem simples, né, você vai ter aqui o desenho de um tetraedro, ok? Então, as orientações desses ligantes que estão aqui nessas 4 ligações do átomo de carbono desenha um tetraedro. Seguindo, mais à frente a gente fala sobre o terceiro postulado de Kekulé, né, que está aqui. Uma outra coisa muito importante é que o átomo de carbono ele consegue, devido à sua tetravalência, se ligar a vários outros tipos de átomos. Por exemplo, ele pode ligar a metais, que são os organometálicos, né? É possível disso acontecer. E também pode ligar aos não metais, ok? Então, o átomo de carbono, ele consegue fazer esses tipos de ligações entre os não metais e os metais. O terceiro, né, postulado de Kekulé, ele vai dizer o seguinte, que devido a essa tetravalência do átomo de carbono,
o átomo de carbono consegue criar cadeias, né? Cadeias extremamente grandes. Podem ser pequenas, mas podem ser grandes demais. Se a gente pudesse ficar no tamanho de um átomo, essas cadeias poderiam ser tão grandes que aos nossos olhos, caso fôssemos extremamente pequenos, seriam cadeias infinitas, né? Então são cadeias extremamente extensas. E aí você consegue ter moléculas orgânicas com pesos molares, né, muito elevado, cadeias muito pesadas, moléculas extremamente pesadas devido a essa característica do átomo de carbono de formar cadeias. Então nós temos aqui, por exemplo, uma cadeia carbônica. Olha como é possível ver a quantidade de átomos de carbono. Se eu retirar cada átomo de hidrogênio desse, eu poderia colocar outro átomo de carbono e ficar construindo uma grade, né, infinita de ligações entre os átomos de carbono. Isso é importantíssimo, porque é essa propriedade de formação de cadeia que dá essa gama, essa variedade quase que infinitos de compostos orgânicos. Então, pois bem, já que é possível formar cadeias, o que são as cadeias carbônicas, né? A cadeia carbônica, como está escrito aí, né, é a estrutura formada por todos os átomos de carbono de uma molécula orgânica e também pelos heteroátomos que estejam posicionados entre esses carbonos. O que ele está querendo dizer? Que é essa estrutura formada pelos átomos de carbono, né? E também pelos heteroátomos que por um acaso possa estar ligado, olha aqui, ó, entre átomos de carbono. Perceba que esse oxigênio, ele se encontra aqui, ó, entre esse átomo de carbono e entre esse átomo de carbono. Então ele será classificado, toda vez que isso acontecer, será classificado como heteroátomo. Não só o oxigênio, qualquer átomo diferente de carbono que esteja localizado aqui, entre átomos de carbono. Então, toda esta estrutura aqui a gente vai chamar de cadeia carbônica. Perceba que aqui tem um oxigênio e hidrogênios espalhados por todos os lados. Essa é a fórmula estrutural. E aqui está a cadeia carbônica. Olha, o oxigênio aqui não está aparecendo. Perceba por quê? Ele não é classificado como um heteroátomo. Apesar de, vamos abrir um parênteses aqui bem grande, que se você for no dicionário e pesquisar sobre o que é heteroátomo vai estar lá a classificação de que é qualquer átomo diferente de carbono em um composto orgânico. Então, existe meio que esse conflito entre informações do que vem a ser heteroátomo, o que quer dizer então que esse cara também aqui seria um heteroátomo. Mas para nós, aqui no estudo da química orgânica básica, principalmente nessa fase inicial, e é o que é cobrado nas provas de vestibulares, nas questões do livro, a classificação de heteroátomo ficará restrita a isso que eu acabei de falar. São átomos diferentes de carbono que se localizam entre átomos de carbono, ok? Você vai classificar com heteroátomo, não precisa ser apenas o oxigênio. Então vamos seguir. Então, os átomos de carbono, ao formar as cadeias, ela podem formar o quê? Estruturas simples ou estruturas extremamente complicadas, extremamente complexas. As estruturas mais simples são mais fáceis de você representar, mas conforme ela vai ficando mais complexa, você precisa simplificar a forma de você representar essas estruturas, né? Então a gente tem aqui algumas maneiras. A primeira dela, né, que a gente tem para representar é a estrutura de Kekulé, que a gente já havia falado, e que alguns autores chamam de estrutura esplanada, que mostra todas estas ligações aqui, ó, simples ou duplas ou triplas, né? Elas serão explicitadas entre o átomo de carbono e outro átomo diferente de carbono. Ou seja, aqui, ó, tá vendo que ela está sendo explicitada? Em todos os casos, ó, elas são mostradas. E existe uma, né, outra forma de representar as cadeias carbônicas, né, as estruturas, chamada de forma
condensada. O que quer dizer condensada? Que você condensa, você omite as ligações simples entre carbono e hidrogênio apenas. Então perceba aqui, ó, essa ligação, todas que estão entre carbono e hidrogênio estão sendo todas elas omitidas, estão sendo condensadas, aglutinadas para cima do átomo de carbono. As demais ligações são todas explicitadas aqui, ó. Essa continua entre carbono e oxigênio. E existe uma outra forma de representar, e é a forma que mais aparece nas provas, né? Chamada de fórmula de bastão ou de traços. Como que nós aprendemos a fazer essa fórmula estrutural? Você omite todos os átomos de carbono e hidrogênio da molécula. Somente esses átomos. Perceba aqui, ó, nós temos aqui uma cadeia fechada, né? Um ciclo. Temos aqui um desenho de um triângulo. Se você sumir com esse átomo de carbono e com os átomos de hidrogênio, esses traços, essas ligações entre carbonos, elas se conectam, tá? Então perceba aqui, ó, vai desenhar um triângulo. Então é a representação da estrutura na fórmula de bastão ou de traços. Então o que você tem que fazer? Subentender cada vértice que tem um carbono. Ou seja, se você tem uma estrutura representada na fórmula de bastão, como essa aqui, você tem que entender que em cada vértice existe um átomo de carbono, ok? Então aqui, ó, temos um átomo de carbono aqui, um átomo de carbono aqui, outro átomo de carbono aqui. E qual é a quantidade de hidrogênio presentes ali? A diferença para 4 ligações. Perceba, se eu tenho um átomo de carbono aqui nesse vértice e tenho esse traço que representa uma ligação e esse traço que representa a segunda ligação para esse átomo de carbono, quanto que falta para 4? Não faltam 2 ligações? Quer dizer que sobre esse carbono temos quantos? 2 átomos de hidrogênio, e eles estão aqui, ó. E esse raciocínio você vai seguir para os demais, ok? Vamos mostrar alguns outros exemplos aqui. Observem essa molécula. Vamos representar ela na fórmula de bastão. Então, o que eu tenho que fazer? Omitir os átomos de hidrogênio e de carbono e mostrar apenas as ligações que estão entre carbonos. Detalhe, essas ligações não podem ser todas em linha reta, elas têm que seguir um zigue-zague. Com exceção mais à frente, quando nós analisarmos os ângulos, né, das ligações duplas e das ligações triplas, que isso vai ter uma alteraçãozinha na fórmula estrutural de traços, porque existem ângulos a serem obedecidos, tá? Então elas seguirão a fórmula de zigue-zague. Então observem aqui, ó, esse carbono é representado nesta ponta, esse carbono está representado aqui, ó, neste vértice. Perceba que o oxigênio não pode ser omitido, apenas o átomo de carbono e de hidrogênio. Então aqui, ó, então o oxigênio está aqui, esta ligação está aqui, esse átomo de carbono e hidrogênio eles somem, ou seja, eles são omitidos, está aqui e assim sucessivamente podem ser representados, tá? Dessa mesma forma aqui, ó. Se tem uma dupla ligação, você tem que representar por 2 traços. Se tiver uma tripla ligação, você tem que representar por 3 tracinhos, ok? Que são as ligações triplas. Então perceba, ó, 1, 2, tá aqui, ó, na ponta tem um átomo de carbono, aqui nesse vértice tem o traço da ligação, o oxigênio e assim sucessivamente. Moléculas extremamente complexas como essa daqui, ó, perceba que elas podem ser representadas. Mas aí vai aparecer um complicador. Você vai dizer assim, professor, você acabou de falar que o hidrogênio ele não pode ser mostrado, ele tem que ser omitido. Por que esse hidrogênio ele está sendo mostrado aqui? Porque os hidrogênios que você pode omitir são apenas os hidrogênios que estão ligados diretamente ao átomo de carbono. Se tiver algum hidrogênio que não estiver ligado diretamente ao átomo de carbono, esse hidrogênio não pode ser omitido, ok? Então temos aqui a fórmula estrutural de bastão para o ácido acetil salicílico. Vou ver se existe a possibilidade de escrever aqui, ó. Vou pegar uma caneta. Vamos pegar o slide anterior e vamos
desenhar uma molécula simples aqui. Vou tentar, porque escrever com o mouse é muito ruim, tá? Mas vamos desenhar uma molécula assim, ó. Se eu tenho aqui os hidrogênios, lembrando que sempre fará 4 ligações, né? Desculpa aí a obra de arte horrível que eu estou fazendo, né? Só para poder tentar fazer algo um pouco fora, né, do slide aqui. Vou botar só 3 para não complicar. Se vocês escutarem algum barulho, alguma coisa assim, é porque no meu vizinho aqui está fazendo uma obra e eu tô sem o filtro do microfone para conseguir tirar esses barulhos externos, tá? Então, às vezes vai sair um barulhinho aí, mas o importante é o conteúdo. Vamos lá, vamos representar essa molécula na fórmula de bastão. Como é que a gente pode fazer aqui? Bom, os átomos de carbono e hidrogênio podem ser todos omitidos. Quantos tracinhos eu tenho? Tem 1, 2, 3 tracinhos. São as ligações, né? Perdão, aqui ó, nós temos esses 2 traços entre carbono aqui. Os demais serão todos omitidos, os hidrogênios e os carbonos. Então eu tenho 3 átomos de carbono ligados. Então olha aqui, ó, o primeiro traço, ó, tanto nessa ponta como nessa, vai representar esse carbono e esse. Quando eu prosseguir, ó, fizer isso daqui, eu já estou representando esse nessa ponta aqui. Então aqui, ó, 1 está aqui, este daqui está aqui, tá? E esse daqui está aqui. Então eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono. Quantos hidrogênios tem? Nesse aqui obrigatoriamente tem que ter 3, porque essa ligação é essa, e as outras 3, pela diferença de 4, tem que ser os átomos de hidrogênio, tá? Então aqui tem 2 átomos de hidrogênio, porque esse carbono aqui já tem 2 ligações, e aqui vai ser a mesma coisa aqui do lado de lá. Ok, pessoal, deixa eu só ver se tem mais algum slide. Não tem nenhum slide, né? É uma aula bem curtinha mesmo. Isso seguirão, são várias aulas. Essa é a primeira aula de Química Orgânica. Espero que tenha sido claro para vocês e o objetivo. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula. E não esquece de curtir aí, dar o likezinho aí nesse vídeo e, se possível for, se inscrever no canal. Grande abraço a todos aí.